O texto de hoje fala sobre limitação. Deus não é um Deus de limites. A princípio, não chegamos a NA transbordantes, de mente aberta, boa vontade, honestidade, crendo que dessa vez vai e tudo mais, devido a tantos insucessos. Gradativamente, o processo de vir a acreditar vem acontecendo de acordo com a prática diária. Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem mais se envolve, mais rapidamente se desenvolve. Consequentemente, a crença, a fé também. No início, é natural a pessoa pensar, eu vou apenas parar de beber, eu vou apenas parar de usar. Existe um limite, existe um muro, não consegue ver além, não consegue ver o que Deus tem a fazer, a derramar, a entregar, depois que eu parar de usar e beber. Parar de usar e beber é só o começo. E Deus não salvou a todos nós aqui apenas para parar de usar e beber. Existe propósito. É bem diferente. O segredo não é apenas parar. Existe um propósito para que as coisas aconteçam. O terceiro passo está escrito assim, que a partir do momento que eu vejo coisas boas acontecendo na minha vida, eu passo a desejar coisas, cada vez mais as coisas boas que a programação tem a me dar, as dádivas. E dádiva nada mais é do que um presente de Deus. A tradução é essa. Então não é apenas parar de usar. É muito mais do que isso. A Bíblia fala assim, a palavra de Deus, porque Bíblia não fala, mas Deus fala. Amém? Amém. Deus é bom? O diabo não presta. Isso mesmo. Ó, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede, é muito mais do que se possa entender. É muito além do que se possa entender. Para que sejais cheios da glória e plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo quanto mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Algumas traduções falam assim que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Por quê? Porque a visão do homem ela é limitada. A visão do homem ela tem uma barreira, tem muro. Só que Deus não tem barreira, não tem muro. Você não consegue enxergar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele vai te entregar. Existe escama. Escama é aquilo que faz com que enxergue uma visão turva. Não é uma visão nítida, clara. É um pensamento, é uma atitude distorcida. Muitas vezes é o inimigo que coloca isso na vida do Filho de Deus, essa escama. O que aconteceu com Paulo? Paulo era um perseguidor de cristãos. Só que na cabeça dele ele estava correto fazendo aquilo. Quantas vezes
você achou que na sua concepção você estava correto, porque você frequentava um bar, você não fazia mal para ninguém, porque você frequentava uma biqueira, você não fazia mal para ninguém. Se eu prejudico alguém, eu prejudico a mim mesmo. É o pensamento, é um ledo engano pensar dessa maneira. Eu não estou lesando ninguém, só estou prejudicando a mim mesmo. Tá, mas você não foi feito em imagem e semelhança de Deus para prejudicar e destruir o templo do Espírito Santo. Você foi feito com um propósito. Pelo teu nome Deus te chamou e te escolheu. E existe um propósito, porque ninguém nasceu para ser um à toa. E sim para ser testemunho vivo da palavra de Deus, do amor de Deus que em nós opera. Acabei de ler. Só que a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue entender isso, assim como Paulo também não. E na visão turva dele, ele estava certo. Perseguindo os cristãos. Veja bem, o que a palavra de Deus não fala a respeito disso? Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para que as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita nela, quer homens, mulheres, os conduzissem para ser presos em Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor do céu, vindo uma luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele indo a caminho de Damasco, Saulo, ele era de Tarso, por isso que o nome dele era Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, ele de repente escutou uma voz do céu, a visão começou a ficar turva, e ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela comitiva, aquele monte de pessoas em cima de seus cavalos, os aliados, os soldados que eram recrutados por ele para perseguir os judeus, os discípulos. E caindo por terra, ouviu essa voz e disse: Quem é, Senhor? E respondeu: Sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Imagina, você está ali no seu cavalinho, pé de pano, de repente você escuta uma voz vindo do céu. Você não conhece Deus ainda. Ele não teve um encontro com Deus, eles não sabiam do poder de Deus. Achavam sim que estavam fazendo para Deus, mas não estavam. E de repente escuta uma voz que vem do céu. Meu Deus, o que é isso? Raio, trovão, aquele... Porque a voz de Deus deve ser um negócio, não é? Saulo, Saulo, deve ser um negócio. Né? Cid Moreira fica no chinelo, né? Agora veja bem, naquele momento ele escutou a voz de Deus e Deus falou para ele: vai para a cidade que você está indo, vai para Damasco, que lá te farei o que fazer. Quantas vezes lá fora Deus te falou: vai para o centro terapêutico, que lá eu vou te falar o que você deve fazer. Você precisa ser lapidado, você precisa ser lavado, você precisa ser retirado as escamas dos teus olhos. E lá fora é difícil isso acontecer, porque não temos habilidade, não temos entendimento, não temos ouvidos para escutar a voz de Deus, porque o inimigo coloca escama no nosso olho, tampa o nosso ouvido, cala a nossa boca, tipo aqueles macaquinhos. Mas Deus falava no teu coração: eu vou te falar o que você deve fazer. Olha que Deus maravilhoso. Quem é que já escutou a voz de Deus lá fora? Fala para mim. Eu escuto. Várias vezes. Só que o que acontece? Existe uma dificuldade lá fora, por causa das escamas. Foi necessário Saulo ficar 3 dias cego, ir para a casa de Ananias, e lá escutar as palavras que vinham de Deus pela boca de Ananias.
Lá fora, a mesma coisa. As escamas que foram colocadas nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, impediam de escutar. Por isso a gente tem que vir para a casa de Deus, para escutar as palavras de Ananias. Ananias fala com a gente todo dia aquilo que Deus manda para ele. Veja bem. Ananias foi... E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: a quem és tu, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta, entra na cidade, lá te farei ouvir o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiado pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. 3 dias ele ficou cego, sem entender nada, o que está acontecendo. Imagina a angústia, a dor da retirada da visão. Você vem para cá, você tem a dor da retirada, abstinência aguda. Quantos dias leva isso? Até você entender o propósito de Deus para a tua vida? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-lhe a mão sobre a cabeça, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus filhos, aos teus santos, ele tem feito mal em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos quanto invocam o teu nome. Saulo de Tarso, ele era um cara poderoso, mas usado pelo mal. Quanto tempo a gente não ficou sendo usado, escravizado pelo mal lá fora? Muitos até poderosos, segundo a sociedade. Então Ananias foi. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O quanto Saulo, depois transformado em Paulo, recobrado a visão, deveria padecer pelo nome de Cristo. A Bíblia fala assim: tendes por motivo de grande alegria quando pelo meu nome padecer necessidades, sofrer injúrias, difamações, calúnias, de um monte de coisa. Por quê? Porque você vai estar falando de Cristo. Você vai estar falando de Deus. Ele deve padecer pelo meu nome. Por quê? Porque com toda a pompa, tudo que ele tinha, toda aquela glória que ele tinha, ele perseguia os cristãos. Então ele ia passar a ser perseguido para falar da palavra de Deus. Perder tudo que tinha e ser um andante que pregava a palavra de Deus. Quantos Paulo tem aqui dentro? Que deve padecer pelo nome de Cristo. Padecer não quer dizer sofrer, se ferrar, não. Mas amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Não amar as coisas materiais, o dinheiro, o mundo. É isso que é padecer pelo nome de Deus. Deus falar para você: vai para tal canto. Você pega e fala: amém, Senhor, eu vou. Agora você vai falar em tal lugar: amém, Senhor, eu vou. Mas onde eu vou dormir? Não tem que ter essa pergunta. Onde eu vou morar? Não tem que ter essa pergunta. A Bíblia fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, para onde Deus mandar tem que ir. Eis-me aqui. E Deus vai prover as necessidades, não vai faltar nada. Amém. É que nem eu costumo dizer: eu perdi tudo que eu tinha. Hoje eu vivo basicamente para cumprir o propósito de Deus. Eu não ganho 1/10 do que eu ganhava, mas não me falta nada. E eu garanto que o preenchimento que eu tenho, é muito superior a quando eu tinha um monte de coisa. Mas eu era vazio.
Eu era cego, eu tinha uma escama no meu olho. Então Ananias foi, entrou na casa, e pondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos aqueles que o ouviam estavam espantados e diziam: não é aquele de Jerusalém que perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui com o fim de vos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Foi necessário ele ter um encontro com Deus. A hora que Deus falou: Saulo, Saulo, aquilo ali foi um encontro. Foi necessário ele ficar cego, ou seja, ele não enxergar mais o passado dele, ele não enxergar segundo a maneira dele de pensar ser a correta, mas enxergar segundo a visão de Cristo. Porque a visão de Cristo é ilimitada. O texto fala sobre limitação. Então o negócio não é parar de usar, não é parar de beber, é muito além do que isso. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes você está pensando que você vai receber um negocinho legal. A hora que você vai ver, você fala: meu Deus, o que Deus está me entregando? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus que livrou você do cativeiro, da morte, te trouxe para a estrada de Damasco, para que você ouvir Ananias, e a hora que você sair de Damasco, você falar desse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos ficar de pé, gente?